Alô? Bom dia de novo. Vamos continuando essa conexão com a palestra de excelências e professores de excelência que a Conexão conhece e tenho honra de apresentar aqui um bem-vindo ao professor Rogério Margonar, que vai falar com a gente de ciência e arte de planejamento virtual em cirurgia guiada. Obrigado, professor, bem-vindo e boa aula. Obrigado, Bruno. Obrigado, João Valdo. Obrigado, Dr. Rodolfo e toda a equipe científica da Conexão. E hoje a gente vem falar de um tema que a gente faz a parceria, não só técnica, mas também de pesquisa, há muitos anos com a empresa Conexão, que é a cirurgia guiada e o planejamento virtual. Então, muitos me questionavam, né, no passado, e alguns ainda hoje, por que implantodontia digital? Né? É um tema que a gente investe há tanto tempo. Em 2004, 2005, quando teve o primeiro caso do Brasil, o primeiro kit de cirurgia guiada foi da empresa Conexão. Tivemos a graça de estar presente naquele momento e a gente já acreditava na técnica. Quando muitos, né, ou 99% só fazia analógico. E ficavam os questionamentos, né? Será que aquece o tecido ósseo? Será que esse implante está dentro do tecido ósseo? Será que realmente minha reabilitação oral fica melhor fazendo todo aquele planejamento virtual, impressão de guia? Por que eu vou perder todo esse tempo se eu faço aberto e funciona muito bem? E não tinha tanta literatura naquele momento. Então, nesse período, que a gente também teve um projeto na Universidade de Araraquara, né, de iniciar um programa de pós-graduação, um programa novo, mestrado em ciências odontológicas, com ênfase em implantodontia e ortodontia. A gente começou também a fazer as primeiras pesquisas, tentando mostrar um pouco dessas dúvidas, né, que se tinha naquele período, tentando responder um pouco dessas dúvidas. Esse artigo, eu brinco que ele está cheirando tinta, foi publicado agora em setembro, a referência está aqui embaixo, ó, setembro de 2022, é a dissertação do nosso aluno João Marcelo, onde esses implantes em verde, tá, no manequim, foram instalados por meio da cirurgia convencional, a mão livre, como sempre fizemos. E os outros implantes foram instalados por meio da cirurgia guiada, com a impressão de guia. E também variamos duas técnicas, a técnica da dupla tomografia e a técnica da tomografia da moldagem. O que esse artigo nos mostrou? Que todos os implantes instalados à mão livre foram piores do que aqueles instalados com o auxílio da guia. Então, eles desviam mais. Tá? Então, aquela história, eu faço muito bem com fazendo o retalho, cirurgia aberta. Talvez para um cirurgião muito, muito experiente, óbvio que ele vai conseguir excelentes resultados. Mas a confecção da guia, ela padroniza a experiência do operador e ela me dá mais previsibilidade. Tá ok? Então, um dos papers do nosso grupo, do mestrado em Ciências Odontológicas lá de Araraquara. O outro artigo foi publicado aqui em 2019, que vai embasar muitas das coisas que eu vou falar para vocês. É um artigo que esse estudo foi feito em pacientes, tá? 120 implantes, e ao final das nossas próteses, todos os pilares intermediários retos. Então, eram pacientes desdentados totais, próteses tipo protocolo, todos os casos feitos por meio da cirurgia guiada. E o que me deixou assim muito inquieto naquele momento? Que eu não precisei utilizar nenhum pilar reto. E olha que na época que fizemos, eu não tinha, por exemplo, o multibase, que é um pilar que permite mais angulação do implante e ainda continuarmos trabalhando com o pilar reto. Então, assim, esse legado da cirurgia guiada, do planejamento virtual, me deixou muito, muito contente com os resultados
da prótese com os resultados cirúrgicos. Tá? Como o tempo é curto, eu não vou falar, temos trabalhos de aquecimento e outros que foram respondendo ao longo dos anos essas questões pertinentes ao planejamento virtual e à cirurgia guiada. E nessa busca incessante da conexão, né, do professor Rodolfo, por um momento mais previsível da implantodontia, me lembro que em 2017, né, ele fez uma parceria com a Cirona e também pediu para a gente executar alguns casos. Esse foi um caso executado também no programa de mestrado. Eu não posso mostrar só o que tem de mais novo, tem que mostrar os resultados antigos também, porque é um caso que a gente tem acompanhamento, tem o follow-up, caso dificílimo, que a gente tem 2 caninos não erupcionados, né? O pessoal da ortodontia, a professora Nádia Lunardi, Heloísa Marcantoni e Karina conduziram muito bem, né? E me entregaram o caso nessa condição. Essa paciente, então, com 26 anos de idade, ela tinha uma maloclusão, tinha uma deficiência estética, e tinha um dente perdido por um acidente automobilístico na infância. Ok, nesse momento fizemos o planejamento virtual. Tomografia, escaneamento, né, tudo dentro do sistema aqui da Cirona. E o legal é que realmente a prótese, ela dirige a instalação do implante. Então eu faço o meu enceramento diagnóstico copiando o outro central. E no software Galileus, eu pego a imagem STL, coloco, monto essa imagem junto com o Daikon e vou fazer o planejamento, então, do meu implante. Se vocês observarem, aqui nessa imagem do meio, eu tenho uma quantidade óssea, né, no leito receptor adequada. Tá? Mas olha que interessante a cirurgia guiada. Quando eu vou para o planejamento visualizando a prótese, eu tenho uma barreira do canal do forame incisivo. Então, eu não consigo utilizar um implante muito longo. Eu estou aqui no banco de dados do software, usando um flash de 3,5 por 10, e aí eu coloquei um implante de 11,5, porque eu tinha uma limitação do canal incisivo. Muito bem. Fresamos a guia na fresadora MCXL. Eu tenho 2 formas de fazer essa guia. Eu posso imprimir, que é o que a gente faz realmente no cotidiano, ou posso fresar, em alguns casos, né? A gente também faz a fresagem. Mas o dia a dia nosso é a impressão 3D. E olha a adaptação da anilha, né, nesse guia, que perfeição. E óbvio que isso também vai dar uma fidelidade muito grande na cirurgia guiada. Então, aqui todo o protocolo cirúrgico preconizado pelo fabricante, e vocês podem observar que a gente abriu. Né? Às vezes, a cirurgia guiada ela é muito sinônimo de cirurgia sem corte, cirurgia flapless. Quem vai ditar isso é a necessidade do caso. Por que que eu abri? Porque eu precisava reconstruir aquele defeito na região anterior. Qual que é o grande legado da cirurgia guiada aqui? Posicionamento tridimensional do meu implante, para eu conseguir uma excelente reabilitação. Ok? Então, visualizo aqui a perfuração, né, o alvéolo cirúrgico, e visualizo aqui o posicionamento do meu implante. Então, todos esses passos, quando a gente faz aberto, a gente tem um acesso direto, e aí não tem mais aquela dúvida, né? Será que o implante está dentro do tecido ósseo ou não? Então, aqui a gente está mostrando que realmente a técnica é muito confiável. Vejam, fenestração óssea na raiz desse lateral, aqui no central, o biotipo ósseo muito fino. Então, é um caso extremamente complexo, extremamente difícil. Se eu estou à mão livre, com certeza eu estouro essa tábua vestibular, por mais que eu seja experiente. Né? Então, o guia, ele me trava a fresa de uma forma que eu não empurro esse osso vestibular para fora. E aí ele mantém o meu implante num tridimensional e preservando. Olha aqui, ó, eu tenho quase que uma pequena fenestração, mas isso já tinha visualizado no meu planejamento virtual. Aí vamos enxertar, né? Toda a equipe do mestrado, a professora Thalita Queiroz, o professor Rafael Faeda, né? Nós temos aqui o Leonardo, que foi palestrante anteriormente,
ele estava fazendo o curso, né, Léo? Isso quando a gente operou esse caso. Então, foi feito aqui BioOS, BioGuide, enxerto tecido conjuntivo. Ah, vamos fazer carga imediata? Não. Né, um implante limítrofe. E um detalhe que eu esqueci de falar para vocês, a gente fez o esvaziamento do canal incisivo para poder utilizar o implante mais longo. Paciente jovem, né? A gente estava com acesso à cirurgia aberta, então, ao invés de colocar o implante de 11,5, eu coloquei o implante de 13. A única coisa que eu consigo mudar na cirurgia guiada é a altura do implante. E fizemos isso porque eu queria uma maior quantidade de osso em contato com o implante. E também não posso deixar de enaltecer todo o cuidado e zelo no nosso planejamento virtual, que a professora Aline, que na época era aluna, hoje é uma parceira incrível, né? Hoje é a professora do programa, professora da instituição Uniara e parceira dos nossos cursos em odontologia digital. Que, por coincidência, ela me mandou um WhatsApp, eu estava na Academia Americana de Implante, assistindo uma aula no auditório principal, o colega lá mostrando guias chairside feito no consultório e ela fazendo, recém-formada, no nosso ambiente de trabalho. Eu falei, que ponto que chegou a odontologia brasileira? Lembra disso, Aline? Então, depois de 8 meses, a gente fez a reabertura do caso. Aqui, a gente teve a presença ilustre do professor Eduardo Mucay, né, que na época ministrou uma palestra para a gente no nosso curso de mestrado. Fizemos em conjunto, então, a reabertura colocando o pilar T-base, colocando o scan post. Observe que eu tenho uma incisão também um pouco mais palatina para jogar esse tecido ceratinizado para vestibular. E aqui o bacana da implantodontia digital, né? Não tem o material de moldagem em contato com o leito cirúrgico. Tá? E quando eu faço o enceramento da minha prótese, copiando o outro incisivo central da paciente, eu observo que o meu leito receptor, né, o meu espaço edêntulo é um pouco maior do que o contralateral. Eu falo que quando os casos são muito complexos, é uma batalha por dia. Não adianta eu querer ganhar tudo de uma vezada, como fala lá em Minas Gerais. Hoje eu sou meio mineiro. Então, pô, que legal, né? O provisório, puta digital, aquele esforço enorme. Gente, tá ruim, hein? Feio pra caramba. Tá horrível. Mas calma, é uma batalha por dia. É uma batalha por dia. Bom, primeira coisa que eu quero chamar a atenção foi o material que eu fiz o provisório. Eu falo que muitas vezes Deus ilumina. Quando o professor Eduardo estava fazendo a demonstração com a gente, por coincidência não tinha bloco de resina para fazer o provisório. Eu usei um bloco de silicato de lítio da Evoclar. Tá bom, provisório chique. Provisório chique. Na época, vamos lá, tudo pela ciência, pela paciente, beleza. Passou um tempinho, esperei maturar e nada de se ter esse creeping attachment, né? A gente sabe que existe, depois de um ano, muitas vezes o tecido gengival vem junto. Não veio, esperamos 6 meses, quase não mudou. Nós temos uma linha de pesquisa no mestrado, que é preenchimento de área de black space com ácido hialurônico. Tem um artigo aceito agora na International Journal Periodontics and Restorative, coordenado pela professora Thalita e pela professora Pamela. Então, a gente tem resultados bem promissores, tá? No nosso programa referente a essa técnica, que são os primeiros do mundo, desse jeito. Então, fizemos o ácido e fiz também a gengivectomia laser, para melhorar o quê? A estética vermelha. Já melhorou um pouquinho, né? Olha o resultado aqui, ó. Melhorou um pouquinho, perto daquela situação inicial, ok. Aí o paciente começa a aumentar o grau de expectativa. Então, eu tenho uma recessão aqui no incisivo lateral e a paciente pediu para fazer, se não dava, para recobrir, melhorar essa estética vermelha aqui. Vamos lá. Fiz o enxerto conjuntivo, técnica do túnel, e olha, não é que melhorou mesmo, ela tinha razão. Quando eu vou para a literatura 2003, e isso eu gosto sempre de fazer uma analogia com a tecnologia, com a odontologia digital, que eu amo. Eu falo que essas ferramentas são apenas
mecanismos para a gente exercer a boa e velha odontologia. Ela não vai queimar meu tempo de estudo para ler o livro, para ler o artigo, para assistir a aula do professor. Então, esse paper aqui, 2003, que me dá toda, do Gerbay e colaboradores, publicado na Quintessence Dental Technology, ele faz um checklist estético de tudo que a gente precisa num caso de reabilitação oral, e é isso que a gente está tentando aplicar na nossa paciente. Estética vermelha, estética branca, proporção de dente, ponto de contato. E quando a gente fez a prótese definitiva, vamos retomar lá a questão do provisório, que eu estava com de silicato de lítio. Eu fui para a prótese definitiva fazendo um preparo de faceta sem remover a coroa de implante. Por quê, professor? Porque Hermann, outros estudos mostraram que quando eu faço a remoção da minha coroa, principalmente na região anterior, onde eu tenho uma preocupação estética enorme, eu tenho rompimento da adesão de hemidesmossomos nessa área do perfil de emergência. E o risco de recessão gengival nesse põe e tira de provisório é enorme. Então eu falei, poxa, veio a luz, eu estou com silicato de lítio lá, a coroa já instalada e estava estável. Por que não preparar por cima e fazer uma faceta, um laminado cerâmico? Está aqui. O escaneamento em cima desse preparo, fresamos isso no chairside, né, o laminado cerâmico, e melhorou. Né? Olha o zênite gengival, o contorno que eu tenho, né, estética branca, estética vermelha, bem legal. Se eu comparar, então, com o início do caso, melhorou um pouquinho, né? Estabilidade do tecido ósseo, toda essa briga, né, que a gente teve ao longo desses meses e anos. Porém, início de 2022, com 3 anos de follow-up de acompanhamento, essa paciente vem chorando ao nosso consultório. Rogério, me ajuda, pelo amor de Deus. Falei, por quê? O que aconteceu? Ah, uma amiga que formou, falou que ia melhorar se eu facetasse os dentes. Eu facetei a coroa de implante e outros 2 dentes vizinhos. Gente, cuidado. Cuidado com esses doutores de Instagram. Cuidado com essa situação que é só uma facetinha. Não é fácil. A gente brigou tanto tempo para conseguir uma estética em um único central, né, que é o mais difícil de todos, e ela vai e me faz nesse central e nos outros 2 dentes vizinhos. Vamos lá, somos brasileiros, não desistimos nunca. Preparamos tudo, removi a resina, isolamento absoluto, 3 laminados cerâmicos em EPS Empress. Tá? E melhorou, resultado bem razoável. Então, eu não poderia, né, deixar de mostrar esse caso, porque, às vezes, quando a gente tem essa parceria de desenvolvimento com a indústria, pelo programa de pós-graduação, a indústria necessita, né, de mostrar algo, de comprovar, mas eu gosto muito disso, ó, 3, 4 anos de follow-up, pesquisa científica. Então, esse é um caso que a gente teve um momento em 2017 ou 2018, mostrando uma parte, e com a evolução dos anos, veio a pandemia, não consegui mostrar o restante. E agora, pessoal, a coqueluche. Eu acho que um dos momentos mais lindos que eu convivi e tive a oportunidade, né, nesses 25 anos de odontologia, mais 4 de graduação, então posso contar 29. Em implantodontia eu comecei na graduação, que é participar de um projeto desse, da conexão com a Exocad da Anilha Sensitive. Tá? Eu falo isso para vocês porque é algo emocionante o que aconteceu essa semana. Assistam.
Bom, esse é o nosso paciente. Fizemos o caso na terça-feira, né? Terça-feira. E tudo que vocês viram ali é o que realmente aconteceu. Tá? Eu não vou detalhar muito a técnica agora, por falta de tempo, para não invadir o próximo palestrante. E à tarde a gente vai estar também ao ponto, às 3h15, né? Que a gente vai estender um pouco mais também em cima da técnica. Mas nosso paciente desdentado anterior, do 12 ao 22, fez tomografia, fez o escaneamento, e aí no software ExoCAD, Exoplan, a gente começa a fazer o verdadeiro planejamento reverso, fazendo o desenho da prótese, fazendo a cirurgia virtual dos implantes, jogo tudo isso depois para o desenho final do dente. Só que qual é a novidade agora que eu não tinha anteriormente? Primeiro, eu consigo selecionar o meu pilar intermediário, reto ou angulado, multibase ou microunit. Segundo, eu tenho a anilha indexada agora com a possibilidade de fazer a colocação do meu implante respeitando a indexação. Então, se eu tenho um caso, por exemplo, de zigomato, se eu tenho um caso de implante pterigóide, aqueles implantes bem angulados, eu posso também prever nesse software e na anilha sensitive um pilar angulado. Olha que bacana. Em cima disso, faço o desenho da minha prótese e faço a impressão antes da cirurgia. Tá? Então, todo o fluxo, né, em cima do software, né, mais uma vez, a professora Aline sempre nos auxilia bastante com isso. E antes da cirurgia eu saio com a impressão da guia e a impressão do provisório. Então, sempre muito importante, né, pessoal? Avaliar a adaptação da guia no dente, avaliar a adaptação da anilha, né, no guia. Tudo isso é muito sensível. A gente, ao longo desses anos, tem um monte de trabalho publicado avaliando desvio, avaliando a fidelidade da técnica. Então, eu tenho possibilidade de erro em tomografia, escaneamento, impressão. Então, tem que ser tudo muito criterioso. Senão, minha prótese não vai adaptar lá na frente. Tá? Protocolo cirúrgico, punch. Tá? Lembrando que, na hora que eu sentir o tecido mole, eu paro. Tá? Não vou até o final. Como é uma guia apoiada em dente, eu posso tirar e avaliar se removeu ou não o tecido mole. Na sequência, eu uso a fresa plane, que vai, se eu tenho um rebordo em forma de crista, eu vou uniformizar esse rebordo. Depois a center, que vai fazer em torno de 4 a 5 milímetros de perfuração para me dar um caminho da fresagem. E o kit novo de cirurgia guiada da conexão, ele não usa mais as guias de fresa, né? Eu tenho essa possibilidade, então aqui eu usei um implante de 11,5, olha só, eu tenho a fresa de 11,5, que a própria fresa é que vai ser a guia, porque o diâmetro final, ele vai encostar na anilha. Então eu tenho esse percurso, e sempre muito importante, né? Ir até o final da anilha. Então, quando eu vou colocar o meu implante, para a anilha sensitive, eu tenho o montador sensitive também. Eu preciso usar o montador indexado. E esse montador, eu particularmente, gosto de inserir o implante digital, junto com a chave digital, é de cada um, e depois eu vou com a catraca. Não, eu tenho que tomar cuidado aqui, por exemplo, para a hora que ele tocou, para. Porque existe um travamento das indexações da anilha e do montador. Ok? Então, olha o resultado, pessoal, pós-operatório. Que maravilhoso. Olha a colocação do pilar multibase que a gente tinha selecionado no software. A saúde gengival que a gente finalizou. E aqui, ó, aumenta, por favor. Então você fez todo o planejamento. Só um minutinho, eu vou chamar a atenção desse vídeo.
Opa, dá para aumentar um pouquinho? Quando eu fui instalar o caso na terça-feira, pedi para minha assistente, a Isabela, falei, liga para o Dr. Rodolfo. Se não adaptar, ele vai ver. Porque uma sequência de possível... Pessoal, foi uma emoção tão grande. O que vocês estão vendo aqui, ele filmou do celular dele, ele estava junto com o César, o engenheiro, acho que o João Vaiano também, foi tudo ao vivo. A Aline, a Paola, o pessoal estava junto, para não me deixar mentir. Então, observem esse vídeo. Cara, então você fez todo o planejamento. Depois vou apertar outro. Se eu só entrar por aqui. Tá. Tira, Rogerinho, tira e põe de novo, por favor. Rogerinho. Rogério, tira e põe de novo, só para me documentar aqui. Só essa. Aí, isso, olha lá. Ó. Que lindo, o implante bem colocado. Agora a prótese feita antes, né, Rogerinho? Vai falando, a prótese feita antes, né? Isso. No planejamento. Que lindo. Foi uma briga, bem nessa semana minha impressora deu problema. Caso parcial. Ganhei um pouco mais de cabelo branco. Valida o sistema. Colocou a prótese direta. Eu acho que foi o primeiro do mundo, né, Dr. Rodolfo? Que legal, Rogério. Foi. Agora eu vou pegar o outro. E o paciente merecedor também. Era um paciente que estava na fila da faculdade, não tinha condições. Lindo. Rogério, aí eu vi que as brocas, elas têm a mesma espessura, não é isso? Você pega, por exemplo, vai usar 3,5, é uma única broca, a mesma espessura. Se você encontra um osso tipo 4, você como faz para fazer? Porque antes a gente fazia escalonado. A ponta, ela já é... A pergunta é em relação à densidade óssea. A broca, ela já é escalonada. Depois, se vocês tiverem curiosidade, a doutora Aline, a Paola, a doutora Maria Letícia, que são alunas do programa de mestrado lá da Uniara, elas estão fazendo um hands-on com vocês aqui. Dá uma sentida depois aqui no manequim. Bem interessante. Então, essa fresa, ela já é escalonada. Então, ela já vem preparada para um pouquinho a menos que o diâmetro do implante. Que coisa linda vai ser esse evento, você levar tudo isso aí. Agora você vai ter que filmar isso. A plataforma é a mesma, é igual. O implante é tudo igual. Bom, pós-operatório imediato. Olha que interessante, isso na terça. Aí quarta-feira, olha que legal o creeping attachment. Não é assim, né, pessoal? O paciente tem gengiva ceratinizada, ajuda, né? Caso muito bonito. Foi feito para isso. Olha aqui. Olha a emergência da prótese. Com 24 horas. Fizemos a tomografia após também. Olha que interessante. Ó, nós estamos com o Ivanildo aqui. A primeira prótese parcial fixa, talvez do mundo, instalada pelo sistema Conexão Exoplan e Anilha Sensitive. Vai, Corinthians! Então os palmeirenses ficaram bravos aí. Olha o Leonardo já assustou, cara. Bom, para finalizar então, um artigo que a gente publicou em 2010, tá? Junto com a professora Érica, hoje é professora da Federal de Natal, o grupo de Araçatuba, Rodolfo conhece bem. Em 2010, a gente... Os conceitos para cirurgia guiada. É uma literatura, um artigo muito citado e que vale a pena, se alguém se interessar depois, entra no meu Instagram, pede lá, R Margonar, tá? Que eu vou passar para vocês. Não vai dar tempo de falar, mas tudo isso aqui é cirurgia guiada, planejamento virtual e publicações internacionais, que a maioria tem o apoio dessa empresa fantástica que é a Conexão. Muito obrigado, pessoal. Às 3h15, na sala que está direto ao ponto, tem uma conferência específica da técnica, que a gente vai mostrar outros casos também. Bom, não tenho o que dizer, né? Muito obrigado, professor Rogério, pela sua capacidade, pela sua humanidade, porque ele faz tudo isso com muito amor na odontologia do ser humano. É uma pessoa muito diferenciada, é um privilégio, um brasileiro de honra. E, verdade,
coisa incrível que é o digital. Ele me ligou a hora que ia instalar a prótese. Eu não estava nem esperando ninguém, eu estava com coincidência com o engenheiro. Quando ele me ligou em vídeo, eu comecei a ver, ele falou, Rodolfo, eu vou instalar agora. Eu falei, sério? Falei para o engenheiro, grava, porque eu estava com o meu celular não podia gravar, né? Como é as coisas hoje, não? É muito rápida, a gente nem imagina, já acontece. E nem imaginava que você ia trazer isso aqui, nem você, né? Um caso, a gente fez alguns casos, né? Esse foi o último. Mas foi o primeiro então, a caso. gente ficou algumas madrugadas aí. Contando. Bom, só posso falar uma coisa. Vai, Corinthians! Vamos lá. Valeu, obrigado, viu, pessoal? Obrigado. Parabéns. Fazer a foto.